Graças a Deus. Agora, muito boa noite, não é, queridos irmãos e irmãs? É um grande prazer estarmos aqui mais uma vez reunidos para o estudo da obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, livro base da codificação do Consolador Prometido, que foi profetizado por Jesus, que seria trazido quando estivéssemos próximo ao fim dos tempos. No último dia 10, nós estudamos e tivemos aqui o conhecimento trazido pelos nossos irmãos Sérgio e Paulo, que trouxeram as explicações iniciais da parte segunda do mundo espírita, ou mundo dos espíritos, capítulo 1, intitulado Dois Espíritos, subtítulo Origem e Natureza dos Espíritos. Então, estudamos das questões 76 a 83. Restou alguma dúvida, queridos irmãos, queridas irmãs? Alguém quer colocar alguma coisa sobre o que vimos aquela semana retrasada, né? Tudo ficou bem entendido? Se tem alguma dúvida, nossos irmãos Sérgio e Paulo estão aqui para responder. Tudo bem? Então vamos seguir. O Livro dos Espíritos, para quem ainda não gravou, se compõe de 4 partes. A parte primeira, que é a parte mais científica e filosófica, que se complementa com o livro A Gênese, onde Kardec amplia e aprofunda os conhecimentos. A parte segunda, né, que nós estamos estudando agora, que trata do mundo espírita ou mundo dos espíritos, que se complementa dentro da doutrina espírita com o livro dos médiuns, em que Allan Kardec trata da mediunidade, do contato das 2 esferas do plano da vida. A parte terceira, que trata das leis morais, que se complementa e é aprofundada pela espiritualidade por Kardec através do Evangelho segundo o Espiritismo. E a parte quarta, que trata das penas e gozos futuros, que se complementa com o livro O Céu e o Inferno. Hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo da parte segunda, do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Capítulo 1, intitulado Dois Espíritos, com abordagem do nosso irmão Paulo sobre o normal primitivo, questões 84 até a 87. Em seguida, nosso irmão Sérgio trará esclarecimento sobre forma e ubiquidade dos espíritos, questões 88, 88A, 89 e 89A. Fiquemos em paz, que possamos estar com a mente bem aberta para os conhecimentos que serão passados. Paulo, a palavra é sua, meu irmão. Pode dar prosseguimento, por favor? A palavra é nossa. Né? Boa noite a todos, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas. Alguém aqui esteve presente semana passada, no Jorge Alahá, os nossos irmãos lá de Rondônia, de Cuiabá, de São Paulo, gostaria de comentar alguma coisa? Gladys, Maria, Sérgio. Foi tudo ótimo. Tudo ótimo?
Foi muito bom. Gostei muito da fala, claro, do Elahá, que é maravilhosa, né? E também daquele irmão. Ai, agora me fugiu o Afro nome dele. Stefanini. Hã? Afro Stefanini. Isso, o Afro Stefanini. Estou tentando fazer Nossa, contato com ele para ver se ele vem fazer uma live para a gente durante a semana algum dia. maravilhoso. Muita gratidão a eles, a outro irmão também, mas ele e o Elahá foram maravilhosos, né? O Elahá é muito didático, então é ótimo, né, estudar com ele, esse jeito que ele estudou o livro Paulo Estevo, uau, eu adorei. Acredito É que todos verdade. nós, desse jeito que ele fez, né? Uma coisa assim, bem didática, fale de tal, tal. Então, foi muito elucidativo e rico para cada um de nós. Eu adorei também. Eu Obrigada. também. Todos três estão de parabéns. Gente, mundo normal primitivo. O que é primitivo? É uma coisa antiquada, uma coisa da Idade da Pedra, ou uma coisa que vem em primeiro lugar, onde se inicia alguma coisa, onde se começa alguma coisa. E o que é o mundo normal? É o contrário de um mundo anormal, atípico? Então, aqui Kardec vai tratar do que ele considera ser o mundo normal, primitivo, onde tudo começa, onde tudo tem início, onde as nossas ações se iniciam e de onde nós viemos e para onde nós vamos voltar. E a primeira pergunta que ele faz, pergunta 84, é: os espíritos constituem um mundo à parte, além daquele que vemos? Em primeiro lugar, hoje, nós temos condições de saber que existe um mundo à parte além do que vemos. Temos controles remotos, temos telefones celulares, que emitem frequências de ondas eletromagnéticas que nós não enxergamos, que nós não vemos, mas sabemos que existem e que estão por aí, permeando toda a nossa vida. O forno de micro-ondas, o controle remoto, aquela chavinha, o segredo que fecha o carro, a distância, a gente aperta um botãozinho, o que é isso? São ondas eletromagnéticas, mas que a nossa visão não alcança, porque eles têm comprimentos de onda, porque eles têm frequências diferenciadas, que o nosso ouvido, o nosso olho, o nosso olfato, os nossos sentidos físicos não têm capacidade para perceber. Estão fora do âmbito das nossas percepções. E não é porque estão fora do campo das nossas percepções que eles não existem. Eles estão aí para nos provar que existem. Só que na época em que Kardec codificou, era mais complicado, porque essas coisas não existiam. Então ele pergunta aos espíritos sobre esse mundo à parte, esse mundo espiritual, esse mundo que vibra em outras frequências. E hoje, através da psicografia de Chico Xavier, André Luiz nos conta, nas suas histórias, nos seus livros, que o mundo espiritual também se subdivide em várias frequências. Sabemos que existem visitas de espíritos a outras colônias, espíritos que precisam abaixar as suas vibrações para serem vistos em colônias mais densas, em colônias mais próximas à Terra, à crosta. E esse foi o grande sacrifício que fez Jesus quando escolhido para encarnar num corpo de carne. Nos fala o mentor Ramatiz, ele teve que proceder
a uma redução perispiritual para poder formar um corpo físico que durou, no calendário terreno, cerca de 1000 anos terrestres. E foi exatamente esse o tempo em que vieram no Velho Testamento todos os grandes profetas. Isaías, Malaquias, Zaqueu e tantos outros que vieram falar sobre a vinda do Mestre Jesus. Profetizaram no Velho Testamento a vinda do Messias. Eles sabiam dessa redução perispiritual. Eles foram enviados pelo próprio Mestre Jesus e diziam: o Mestre está vindo, o Messias está vindo. Está reduzindo o seu corpo perispiritual para encarnar entre nós, para nos deixar a boa nova, o seu evangelho. O que os espíritos respondem a Kardec? Sim, o mundo dos espíritos, ou sinônimo de espírito, Kardec dá aqui para a gente, a espiritualidade dá, ou das inteligências incorpóreas. Deus, não aprendemos lá atrás, não é o princípio inteligente, causa primária de todas as coisas? Então, nós somos inteligências também. Temos a genética espiritual, que nos foi dada por Deus, assim como temos a genética orgânica, que nos foi dada pelos nossos pais. Temos duas gêneses. Somos seres duais, manifestados na matéria, para aprendizado. Por quê? Porque quando estamos no plano espiritual, estamos junto com aqueles que são da nossa mesma vibração. Não estamos juntos com aqueles que são diferentes de nós. Se gostamos de determinada coisa, estaremos junto com essas pessoas que gostam dessas determinadas coisas. Se temos determinados comportamentos, estaremos juntos com pessoas que agem da mesma forma. Agora, diferentemente daqui na Terra, estamos todos juntos e misturados para aprender a conviver com as diferenças, para aprender com o próximo aquilo que ele já tem de virtude e que nós ainda não temos. Assim como ele também pode aprender conosco aquilo que ele já sabe e que nós ainda não sabemos. Essa é a vida. A vida é feita de troca, de vias de mão dupla. Aprendemos e a espiritualidade fala aqui de inteligências incorpóreas, é porque os espíritos encarnados são inteligências corpóreas. É uma coisa clara, né? Direta, rápida e objetiva. Então, existe um mundo primitivo, que é o mundo dos espíritos. De lá viemos e para lá voltaremos. Estamos aqui de passagem para viver uma experiência terrestre. Somos um espírito vestindo um corpo de carne transitório na escola da vida para aprendermos aquilo que se faz necessário. Nós não somos um corpo que tem um espírito. É exatamente o contrário. Questão 85. Qual dos dois, o mundo espiritual ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? O mundo material ou o mundo dos espíritos? Qual é o principal? Por que Kardec queria saber isso? Porque existem aquelas pessoas que trabalham nos polos opostos, nos extremos.
Existem aqueles que dizem que o que importa é só o mundo espiritual. Nada para o mundo material. Nada para a vida na matéria. Nada de investimento nos relacionamentos humanos que podemos ter enquanto estamos encarnados. Só o espiritual interessa. Isso é a fanatização de um conceito, e isso não é bom para ninguém. Na outra ponta, temos aqueles que são hedonistas, cultuam a matéria, cultuam o corpo, cultuam as formas, a alma, o espírito. Isso não existe. Isso é uma abstração. Eu vou viver a vida. São os Zecas Pagodinhos da vida. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. E assim vão, bailando no mundo material, sem ter a menor preocupação com o mundo espiritual, com os aprendizados eternos do espírito, e não raro se surpreendem quando desencarnam, chegam no plano espiritual e veem que as coisas são muito diferentes do que ele acreditava. Ele primeiro não consegue se ver como desencarnado. Ele estranha a situação. Ele acha que alguma coisa mudou, mas ele não sabe bem explicar o que é. E aí começam os sofrimentos. Começam esses irmãos a circularem. Muitos deles ficam em casa, junto aos seus familiares, reclamam que não são mais ouvidos, reclamam que não dão mais bola para eles, reclamam quando eles veem suas fortunas serem dilapidadas por seus herdeiros. Outros encostam em irmãos que ainda usam determinadas substâncias das quais esses irmãos são dependentes. São os famosos encostos que os nossos irmãos evangélicos tanto popularizaram. Olha o encosto aí, né? Encosto virou a causa de todos os males. E aí nós temos casos de obsessões leves, porque esses espíritos são ignorantes da sua condição espiritual e precisam ser esclarecidos, precisam ser ouvidos, quais são seus dramas, quais são suas dificuldades, e serem orientados de que existe um mundo espiritual, do qual eles não acreditavam, do qual eles não cuidaram, e que agora terão que cuidar obrigatoriamente. Questão 86. Poderia o mundo corpóreo deixar de existir ou não ter existido jamais, sem com isso modificar a essência do mundo espírita? Sim, eles são independentes e não... Peraí que a letra está pequenininha. E não obstante, sua correlação é incessante, pois reagem incessantemente um sobre o outro. Aqui nós vemos, né, que Kardec começa a nos mostrar que, no mesmo espaço, estão convivendo vários e vários espíritos, de várias e várias densidades. Vamos dar um exemplo prático. A gente tem um balde à nossa frente. Gosto sempre de dar esse exemplo, que é bem prático. Nesse balde, a gente vai, naquele espaço ali, colocar o quê? Pedras grandes. Depois, não existem ainda espaços entre essas pedras grandes, né?
Vamos colocar pedrinhas pequenininhas, menorzinhas, e elas vão se ajeitando nos espaços vazios deixados pelas pedras grandes. Podemos ainda, nesse mesmo espaço do balde, colocarmos areia. O que cabe ainda? Água, gás. E olha só já quantas, vamos chamar esses elementos de dimensões. Quantas dimensões existem dentro do balde? Pedra grande, pedra pequena, areia, água e ar. 5 dimensões no mesmo espaço, convivendo no mesmo espaço, porque a física nos diz que um corpo não pode ocupar o lugar de outro. Mas a física ainda não tinha dito que entre os elementos há mais espaços vazios do que matéria propriamente em muitos desses elementos. Então, esses espaços vazios são ocupados por outras dimensões, mais densas ou mais sutis. E é aí exatamente que existe esse interrelacionamento de mundo espiritual e mundo material. A Bíblia, os apóstolos falam que sobre nós há nuvens de espíritos. Todas as instruções espirituais citam que existem essas nuvens de espíritos. Vamos aqui para a nossa última questão. Os espíritos ocupam uma região determinada ou circunscrita do espaço? Isso aqui, com certeza, já é Kardec tentando instrumentalizar a gente com conhecimentos para dizer não ao céu e ao inferno, circunscritos em determinadas regiões. Os espíritos estão por toda parte, povoando o espaço infinito. Há os que estão... Deixa eu ligar a luz aqui, porque... Liga a luz aqui, pô. Agora sim. É o olho aqui que já não está funcionando mais, e aí a gente tem que usar de apoio as luzes artificiais. Observando e agindo sobre as pessoas, uns outros acho que eu vou pedir ajuda para a Norma. Norma, olha para mim, Norma. Não estou enxergando aqui. O óculos está ruim, a luz está ruim. Eu tenho que ir ao oftalmologista para trocar meu óculos. Questão 8.7. O fone, Norma. Microfone. Lê de onde você parou ou lê desde o início a questão, Paulinho? É a resposta toda, por favor, Norma. 87. Tá ok. Ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Resposta. Estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Tendes muitos deles de contínuo a vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando, sem o perceberdes, pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte. Por isso que há regiões interditas, aos menos adiantados. Então, quem gosta de passear por aí, quer ter passe livre, vamos evoluir, porque senão a gente não vai em lugar nenhum.
Vamos ficar presos aqui na psicosfera da Terra e olhe lá. Vamos lá, Sérgio? Contigo agora, meu irmão. Boa noite a todos. Boa noite. É um prazer, mais uma vez, se renova estar aqui com vocês. E com saúde, graças a Deus. Vamos entrar, então, no item 3, que é forma e ubiquidade dos espíritos. A primeira questão, 88, é a seguinte. Pergunta Kardec. Os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? Dizem os espíritos. Aos vossos olhos, não. Aos nossos, sim. Eles são, se o quiserdes, uma flama, um clarão ou uma centelha etérea. Então, antes até de olhar aqui uma nota de rodapé, vamos pensar que pode ser até que entre os outros 13 irmãos que estão aqui na sala, haja alguém que tenha, no seu campo mediúnico, a capacidade da vidência. E o que nós vamos perceber é que as pessoas com vidência vão determinar o espírito que eles estão vendo, vão determinar aquele irmão do outro lado da vida que eles estão vendo. Via de regra, por exemplo, vamos supor, num determinado trabalho, como o 8B da Ramatiz, suponhamos que alguém com vidência diria assim, olha, estou vendo um médico chinês, estou vendo um preto velho, estou vendo um caboclo, estou vendo um médico com características europeias, talvez alemão, e assim sucessivamente. Então, o que acontece? Quando os espíritos dizem aos vossos olhos não, eles não podem estar se referindo ao corpo perispiritual, ao espírito com o seu corpo perispiritual. Então, o que eles estão se referindo é à essência, ao espírito em si, sem o perispírito. Porque, senão, não teria sentido. Porque aos nossos olhos, aos olhos daqueles que têm a vidência, nós não poderíamos vê-los com a definição de um corpo. Lembrem-se do Dr. Paulo César, na sua apresentação, quando ele nos falava da materialização dos espíritos e também da questão da vidência. Então, quando os espíritos dizem aos vossos olhos não, ele está se referindo especificamente à essência do espírito, não ao que a gente vai ver. Então, seria o que o perispírito cobre. Lembrando que perispírito é uma expressão usada por Kardec, baseada na botânica, que ele faz uma associação com perisperma, que é o que cobre as sementes, e ele vai chamar de perispírito. Dizem os espíritos ainda, eles são, se quiserdes, uma flama, um clarão ou uma centelha etérea. Então, aqui eles vão procurar, dentro das nossas limitações dos 5 sentidos, tentar explicar o que seria o espírito, o que seria a possibilidade de nós vermos um espírito sem o perispírito. Para solidificar essa ideia, nosso lar, André Luiz em nosso lar. André Luiz vê uma chama passando para lá, outra flama passando para cá. Não, ele vê, como nós, vê corpos sutis, claro, mas exatamente com a nossa conformação.
Então, é esse o pequeno detalhe. Quando ele fala da chama, da flama, ele quer fazer com que nós entendamos mais ou menos o que é o espírito. E essa informação, para aquela época, vai nos conduzir ao entendimento de que ele é energia. Chama, flama, calor, luminosidade. Então, ele está falando de energia. E aí vem uma nota de rodapé que diz o seguinte: todo esse trecho se refere ao espírito puro, desprovido de perispírito. Necessário é atentar para esta variação, a fim de não confundirmos as explicações. Alguma dúvida? Questão 88A. Esta flama, aquela que ele tentou explicar para nós com a limitação da nossa capacidade de compreensão, ou centelha, tem alguma cor? E aí eles respondem: para vós, ela varia do escuro ao brilho do rubi, de acordo com a menor ou maior pureza do espírito, o que vai ao encontro da nossa percepção ou das informações que nos chegam a respeito desta variação de cor dos espíritos. Tanto que há, aí sim, vamos nos lembrar, pessoas que são capazes de identificar o campo áurico do outro e, através da coloração, poder dizer como está aquele irmão. Então, o espírito, ele transborda, através da sua pureza, uma luminosidade que vai, como dizem eles, de uma gradação do escuro ao brilho do rubi. Então, os espíritos liberam algo que a gente poderia comparar com a liberação de fótons, que é o quantum da radiação eletromagnética que define a luz. Vamos nos lembrar do seguinte: por que eu vejo uma determinada pessoa? Eu vejo uma determinada pessoa porque a luz bate naquele corpo, para mim denso, bate naquele corpo e reflete-se, e eu capto com o meu sistema visual. Quanto menos luz estiver refletindo naquele corpo, menos eu vou enxergar. Por isso que no escuro eu não consigo identificar as coisas, porque não tem esse reflexo para impregnar o meu sistema visual. No caso dos espíritos, nós estamos falando de uma emissão de energia própria deles. Então, eles emitem energia. Então, o espírito, né, nesta explicação, ele é uma potencialização de energia que vai, cada vez mais, através da sua sutilização, ou seja, do seu aprimoramento moral, da sua pureza, ele vai, então, tendo esta clareza, chegando ao que ele chamaria de um brilho do rubi. Então, esse é um detalhe importante, porque nós agora temos, também na nossa limitação da física, nossa aqui, nós temos o entendimento que é um tipo de energia, e nós já sabíamos disso. Dizem ainda aos espíritos nessa resposta. Aliás, é uma anotação. Representam-se ordinariamente os gênios com uma flama ou uma estrela na fronte. É essa uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. Colocam-na no alto da cabeça por ser ali que se encontra a sede da inteligência. Então, mais uma vez, fazendo uma associação do chakra frontal, que fica no córtex pré-frontal, aqui, né, o terceiro olho dos orientais, que nos abre o conhecimento. Os espíritos gastam algum tempo para atravessar o espaço? É a questão 89. E a resposta é sim, mais rápido do que o pensamento.
Mas antes eu queria aqui ler uma partezinha, até tinha separado, esqueci. É do livro Missionários da Luz, sobre a emissão da luz. Olha que coisa interessante. O Alexandre, ele está fazendo uma palestra lá no plano espiritual, no capítulo 9, Mediunidade e Fenômenos, que eu vou ler aqui um pequeno trecho, que é o seguinte. Diz o Alexandre, perdão, lembrai-vos, vai ficar fora do contexto, mas quero dizer, não o que eu vou dizer, mas o trecho que eu peguei aqui vai ficar meio sem pé nem cabeça, mas entendam que é de uma palestra que ele está dando. Lembrai-vos, contudo, de que a lei divina jamais endossou o cativeiro e nunca sancionou a escravidão. Esquecestes a palavra divina que pronunciou, vós sois deuses, citando Jesus. E aí diz André, né, ao relatar o episódio. Ao enunciar esta última frase, o orientador assumira a atitude muito diversa. Pareceu-me que, em pleno tórax, acendera-se-lhe sublime luz, levemente anilada, luz que nos enviava a todos raios de inexprimível alegria. Então, lá no plano espiritual, com a sutileza de não termos o corpo de carne e osso, determinadas emanações podem ser captadas pelas pessoas, pelos espíritos ali, determinadas emanações poderão ser captadas através de uma intensidade energética, transmissão de luz. André está assistindo aquela palestra, nós estamos assistindo uma palestra, né, de Valdo, Chico, e tantos outros, e aí a emoção toma você. Essa emoção é uma energia que é emitida, né? É uma egrégora que está ali envolvendo. Perdão, lá no plano espiritual, André, durante uma palestra, fala sobre isso. Ele consegue observar, é como se o semblante da pessoa, a gente pode dizer isso com toda a densidade do nosso mundo, a gente diz, poxa, o semblante dele transmitia uma paz, transmitia determinada coisa. Transmitia. E lá pode-se observar isso. Então, lá no plano espiritual, dadas situações extremamente sutis, é muito difícil que um espírito possa passar por outro, no sentido das suas intenções. É muito difícil. Daí até, nos trabalhos espirituais, por exemplo, de apometria, sempre havendo um médium vidente, é muito interessante quando se apresenta uma nova entidade. Luiz Gonzaga Pinheiro traz alguns exemplos sobre isso, de ele precisar do vidente para observar qual é a entidade que lá está e o que ela transmite, qual a energia. Pergunta 89. Os espíritos gastam algum tempo para atravessar o espaço? Sim, mas aí é de porém, todavia, entretanto, contudo. Mas rápido como o pensamento. Então, para atravessar o espaço, os espíritos gastam um tempo que é aquele relacionado ao pensamento. Ou seja, a velocidade maior do que aquela velocidade que a física considera como a velocidade mais rápida que se pode atingir, que é a velocidade da luz. Então, dizem eles que os espíritos podem atingir, ou melhor dizendo, ultrapassam esta velocidade porque vão com o pensamento. Agora, a pergunta é a seguinte, explorando um pouco essa resposta aqui deles. Todos os espíritos? Não. Não, de jeito nenhum. Porque nós sabemos que um ônus
que os espíritos adquirem quando demoram a reencarnar, né? Há espíritos rebeldes que tentam e fogem da reencarnação e vão lá, por exemplo, Gregório parece que ficou 1000 anos. Então, os espíritos que demoram a reencarnar, eles vão adquirindo e ganhando cada vez mais densidade. Tanto que espíritos muito aprofundados para o interior, para a negatividade, para o umbral, lá para essas camadas, eles têm uma dificuldade de falar e uma dificuldade de se locomover. Então, esta velocidade do pensamento, ela também está correlacionada com a capacidade dos espíritos de se locomoverem em função do quê? Da sua leveza, da sua não densidade. Porque o espírito atrelado aqui ao plano físico, ele vai ter uma capacidade de movimentação, sem dúvida nenhuma. Mas não é essa que eles estão aqui apresentando, como se fosse para... Não eles, mas apresentando no geral, para que nós entendamos que eles estão falando de espíritos com evolução. E a pergunta 89A é a seguinte: o pensamento não é a própria alma que se transporta? E aí eu vou precisar da ajuda dos universitários. Vou precisar da ajuda de vocês, porque eu fui interpretativo aqui. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Respondem os espíritos. Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também o está, pois é a alma que pensa. O pensamento é um atributo. Bem, a gente fica seduzido de tentar colocar que quando ele pergunta sobre o pensamento não é a própria alma, ele poderia estar associando a palavra alma, neste momento, a um espírito, a espírito, né? Então, poderia ser um sinônimo nesse caso. O pensamento não é o próprio espírito que se transporta, mas ele, não acredito, é aí que eu começo a fazer aqui ousar e pedir desculpas a vocês pela amplitude do pensamento, para que a gente possa discutir, e é sério o que eu estou falando. Por favor, pensemos. Não creio que Kardec perguntasse, nessa altura do campeonato, trocando alma por espírito, porque já havia algumas definições, como espírito com E maiúsculo, espírito com E minúsculo, e alma e espírito mesmo em si. E quando ele pergunta sobre a questão da alma, do pensamento da alma, né? E os amigos espirituais respondem que quando o pensamento está em alguma parte, a alma também o está, pois é a alma que pensa, o pensamento é um atributo. Eu caminhei pelo ditado popular, caminhei por um ditado mais simples que diz o seguinte: nós estamos aonde está o nosso coração. Então, eu atribuí realmente a palavra alma aqui colocada à alma, espírito encarnado. Então, se eu agora começar a mentalizar que eu estou, por exemplo, faço uma mentalização de uma prece e mentalizo uma pessoa querida no hospital que precisa de ajuda, eu diria que o meu coração e a minha essência, que é a minha alma, lá está. Então, eu fui lá pelo meu pensamento. Então, poeticamente, eu diria: aonde está o meu pensamento? Onde está a minha essência? Onde está a minha alma? Aliás, aonde está a minha alma? Onde está a minha essência? Onde está o meu desejo? Está o meu pensamento. Porque eu carrego comigo aquele pensamento. E aí, aonde está a alma, está o pensamento. Um exemplo simples: se vocês estiverem achando chato o que eu estou falando, vocês estão em outro lugar. Né? Espero que não estejam, por favor. E mesmo que estejam, não levante braço, não concorde, tá?
que aí eu vou ter que gastar uma grana lá com o meu analista para poder melhorar a minha autoestima. É isso aí, Paulinho, amigos. Namastê. O Sérgio não precisa gastar dinheiro com autoanálise. Ele se olha no espelho e conversa com ele mesmo, né, Sérgio? Ele se autoanalisa. Sim, isso é uma verdade. Eu até me confundi uma vez, mas agora eu já sei que não é, porque um dia eu acordei e fui olhar no espelho e disse: meu Deus do céu, eu que não tenho mediunidade assim ostensiva, eu disse: meu Deus do céu, eu agora estou vidente, e pedi a bênção a um preto velho. Como foi eu quem respondi, aí eu vi que eu tinha me equivocado. Vamos só voltar aqui um pouquinho na questão 87, aproveitando que o Sérgio deixou aí 1 minuto sobrando, né? Que fala uma coisa muito importante, que a gente às vezes deixa passar os detalhes, porque o livro dos Espíritos é para a gente pegar os detalhes de cada palavra, de cada passagem. Numa questão sobre mundo normal primitivo, sobre espíritos, na questão 87, está aqui a frase. Os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos pelos quais Deus se serve para o cumprimento dos seus desígnios. Ou seja, Deus, pessoalmente, não julga, não condena. Logicamente, ele não perdoa. Mas como Deus não perdoa? Porque ele não é igual a gente. Ele só ficaria, né, zangado, ofendido, né, milindrado, se ele fosse imperfeito igual a gente. Como é que Deus precisa perdoar se Deus é a suprema perfeição do universo? Nada que nós façamos pode atingir a Ele. Absolutamente nada. Deus entende, sabe exatamente quem nós somos, qual é o nosso potencial, e isso aqui tira principalmente a ideia que todo mundo fala: Deus está me castigando por alguma coisa que eu fiz. É a consciência pesada que começa a falar: olha, você fez alguma coisa errada. Olha, você fez alguma coisa fora da lei de Deus. Mas ele fala aqui que Deus se serve de outros espíritos para, por exemplo, fazer com que a lei de causa e efeito atue. Então, Deus nos utiliza como instrumentos para que a lei do karma ou a lei de causa e efeito tome materialidade. Por isso que Emmanuel nos fala que nós devemos perdoar e compreender aqueles que Deus coloca no nosso caminho, principalmente através das amizades, dos grupos, das famílias, para servirem de instrumentos do nosso sofrer. Por que do nosso sofrer? Porque a gente escolheu o caminho do sofrer. Porque a gente não segue as leis de Deus. A gente não segue a consciência. E por isso a gente não é feliz. Por isso a gente sofre. Basta que nós sigamos a lei de Deus. Que aí não vamos ter instrumentos através de outros espíritos trazendo para nós, não que nós tenhamos tido um relacionamento direto com esses espíritos. Muitas vezes nós não temos. Mas aquele espírito tem características que vão colocar à prova exatamente aquilo que nós precisamos aprender.
e aí são colocados no nosso caminho, para que a gente aprenda. A Terra é hospital psiquiátrico, é penitenciária, porque estamos presos no corpo, e é escola, para a gente aprender a ser melhor. E, fim desse pequeno comentáriozinho, né, que a gente vê o que está por trás de uma frase dentro de uma resposta que aparentemente fala de outro assunto, como o Livro dos Espíritos é rico, né, se for bem explorado.